Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma costura super fácil e rápida, principalmente para quem é iniciante na costura, tem dificuldade para fazer moldes. Eu trouxe uma ideia muito bacana e muito legal, espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu trouxe para vocês um tecido com painel já certinho para poder fazer o corte e fazer peças lindas no formato de nécessaire. Esses mesmos painéis têm várias coisas para vocês fazerem. Eu já fiz aqui no canal um jogo de cozinha com avental, luva, toalhinha, que é super bacana, principalmente para quem está iniciando na costura, tem dificuldade com molde. Aqui é só você cortar nas marcações e fazer as suas peças. Eu comprei meio metro de tecido, esse daqui tem meio metro. Veio 3 kits com 3 peças cada. Aqui tem um kit, uma peça da corujinha, 2 peças aqui na parte de baixo e 3 aqui. E aí tem com rosas nesse cantinho, na parte de baixo, 2, e a terceira tá aqui atrás. E aqui é do cachorrinho, 1, 2 e 3 peças. Então tem 3 kits com 3 peças cada. Deu um bug, gente, desculpa. Tem 3 kits com 3 peças cada. Nesse meio metro de tecido eu paguei R$8. Sim, gente, eu paguei R$8. Vou ter mais o gasto com zíper, com estruturador e também com forro, mas são peças que vão ficar muito baratas, dá pra você dar de presente, vender os kits com 3, que vai ficar super lindo. R$8 dividido por 3 kits vai sair por R$2,60 cada kit, gente, é muito, muito barato. Eu comprei esse tecido numa promoção, o metro saiu por R$15,90, então meio metro deu R$8, né, praticamente. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, vamos lá para mostrar para vocês o passo a passo. Escolhi uma peça para fazer com vocês o passo a passo, corto rente na marcação. Esse tecido tem o fundo na cor bege com rosinhas, então dá para reaproveitar também essa sobra de tecido para fazer peças com retalhos, que tem algumas ideias aqui no canal. Super linda para reaproveitar os retalhos de tecido. Se você não viu ainda, tem playlist com tapete, pano de prato, peças maravilhosas feitas com retalho de tecido. Esse tecido que eu estou cortando é tricoline 100% algodão. Para fazer a bolsinha e ficar com estrutura, você pode usar feltro, eu vou usar manta acrílica. Posiciono o tecido sob a manta acrílica com o lado direito do tecido virado para o lado de cima e para unir as duas partes, passa o ferro de passar roupa. Para fazer o forro, corto um tecido tricoline 100% algodão nessa mesma medida do molde. Depois de passar no ferro de passar roupa, com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, posiciono o zíper com o puxador virado para o lado de baixo, rente na lateral e costuro, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Estou pregando um zíper maior do que o espaço para poder costurar, deixando as latinhas do zíper para o lado de fora, que é para cortar e não ter perigo de costurar na hora de fazer o acabamento. Para pregar o forro, posiciono rente nas laterais, com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo e costuro com a distância de um pé de máquina, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Para costurar a outra lateral do zíper, pegamos apenas o zíper, posiciona rente na lateral, costuro. O pezinho que eu estou usando para pregar o zíper é o pezinho próprio para fazer essa costura, com apenas uma das laterais do pé. Desse jeito, a costura fica rente no trilho do zíper. Se você não tem esse pezinho, não tem problema, tem também como você costurar com o pezinho que já vem na sua máquina de costura. A costura fica um pouquinho mais distante, mas também dá certo.
Quando terminar, posiciona a outra lateral do forro sob o zíper que acabou de costurar, rente na lateral e costura, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Vamos abrir o zíper, virar a peça com o lado direito virado para o lado de fora, deixando o forro junto com a manta acrílica, arruma para poder ficar certinho e rebater a costura do zíper. Para não ter perigo, na hora de abrir o zíper, o trilho pegar no tecido e acaba enroscando para abrir e fechar a peça. Faz o mesmo do outro lado. Arruma para o tecido ficar certinho e rebate, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Olha só como fica bonito fazer essa costura. Agora vamos virar a peça com o lado avesso virado para o lado de fora, fecha o zíper, arruma as laterais para ficar certinho, um tecido sobre o outro, alfineta para não sair do lugar. Troquei o pezinho da máquina, coloquei o pezinho simples para poder fazer o acabamento na parte interna. Costuro na lateral. É importante o zíper ser maior que a lateral que será feita a costura para não ter perigo de costurar sob a latinha do zíper. Se você costurar sob a latinha, vai quebrar a sua agulha. Eu não gosto de me arriscar em quebrar agulha porque todas as vezes eu me assusto. Cortei o viés do tamanho da lateral, viro a peça com o zíper virado para o lado de baixo, abro uma das laterais do viés, posiciono rente na lateral do tecido e costuro sob o vinco do viés. Viro a peça, viro o viés sob a costura que acabou de fazer e costuro. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Corto os excessos do cantinho e faço o mesmo do outro lado. Para fazer o outro lado, que tem o puxador do zíper, eu abro o zíper até a metade, porque senão não tem como desvirar depois a peça. Arrumo para o zíper ficar certinho e costuro. Lembrando também que nessa lateral a latinha tem que ficar para o lado de fora. Corto o excesso e faço o mesmo processo para dar o acabamento. Entre o viés e o tecido, vou colocar minha etiquetinha personalizada de cetim. Agora é só virar, fazer o acabamento. Para dar acabamento nas laterais, separa os tecidos, deixando em linha reta, e o excesso de viés virado para o lado de baixo, que é o lado que não está o zíper. Costuro com a distância de um pé de máquina. Para dar acabamento nesse cantinho, vamos colocar o viés, corto deixando um excesso e esse excesso dobro para o lado de baixo. Para pregar na peça, faço o mesmo processo. Abro uma das laterais do viés, posiciono rente na lateral do tecido, o excesso do viés dobro para o lado de baixo. Esse cantinho ele é um pouquinho chato de pregar, porque a peça já está quase pronta, fica um pouquinho desajeitado. Se você preferir, você pode alfinetar para não sair do lugar. Quando terminar, vira, dobra as laterais do viés para ficar certinho e dobra a lateral do viés sobre a costura que acabou de fazer e costura. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. E faz esse mesmo processo nos outros 3 cantinhos. Agora é só desvirar e arrumar os cantinhos. E ficou assim a nossa peça. Olha só que fofura e super fácil para você fazer. Eu confesso para vocês que me surpreendi com o resultado, achei que ficou muito fofo, foi bem a mais do que eu esperava. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, esse kit tem 3 peças e cada kit saiu muito barato, compensa demais fazer para vender. Eu achei que a bolsinha ia ficar muito pequenininha, mas coube bastante coisa e ficou um charme. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.